Você já se perguntou se o amor verdadeiro pode nascer de uma rejeição? Se alguém pode te amar tanto a ponto de aceitar ser rejeitado 5 vezes consecutivas? A história que vou te contar hoje sobre Laura e Pedro vai te mostrar que às vezes o coração precisa ser quebrado várias vezes antes de encontrar seu verdadeiro lugar. Prepare-se para uma jornada que vai te fazer questionar tudo o que você sabe sobre persistência e amor genuíno. Laura sempre acreditou que o trabalho dignifica qualquer pessoa. Aos 26 anos, ela carregava nos ombros o peso de sustentar a mãe doente e o irmão mais novo que ainda estudava. Todas as manhãs, ela acordava às 5 da manhã para preparar o almoço da família antes de se dirigir ao pequeno restaurante italiano onde trabalhava como garçonete há 4 anos. O Bela Vista não era dos mais luxuosos da cidade, mas tinha um charme especial que atraía tanto moradores do bairro quanto executivos do centro empresarial próximo. Laura conhecia cada cliente pelo nome, sabia exatamente como cada um gostava do café e qual mesa preferiam ocupar. Sua simpatia natural e dedicação faziam dela a funcionária mais querida do estabelecimento. Mas, por trás daquele sorriso que iluminava o rosto dos clientes, Laura carregava uma tristeza profunda. Aos 16 anos, ela havia abandonado os estudos para trabalhar, quando o pai morreu em um acidente. O sonho de cursar psicologia ficou guardado em uma gaveta junto com os livros que um dia ela esperava poder estudar novamente. Laura tinha uma beleza simples e genuína, seus cabelos castanhos sempre presos em um coque despretensioso, os olhos amendoados que expressavam uma doçura natural e aquele jeito de falar baixinho que fazia as pessoas se inclinarem para ouvi-la melhor. Ela não se via como uma mulher atraente, sempre focada demais nas responsabilidades para perceber os olhares admiradores que recebia. Aos finais de semana, quando não estava trabalhando, Laura gostava de sentar no pequeno jardim de casa com um livro emprestado da biblioteca municipal. Era seu momento de fuga, onde podia sonhar com um futuro diferente. Às vezes imaginava como seria ter estudado, ter uma profissão que a realizasse, talvez até mesmo encontrar alguém especial que compreendesse seus sonhos. Mas Laura também tinha desenvolvido uma desconfiança natural em relação aos homens. Havia namorado algumas vezes, mas sempre se decepcionava. Alguns queriam apenas se aproveitar de sua bondade, outros não conseguiam lidar com suas responsabilidades familiares. Com o tempo, ela criou uma barreira emocional, preferindo focar no trabalho e na família a se arriscar novamente. A vida de Laura era uma rotina previsível: casa, trabalho, família. Ela acordava cedo, trabalhava até tarde e nos intervalos cuidava da mãe que sofria de artrite severa. Apesar das dificuldades, ela nunca se permitia reclamar. Tinha orgulho da própria força e da capacidade de manter a família unida nos momentos mais difíceis. No restaurante, Laura era conhecida por sua ética de trabalho impecável. Nunca chegava atrasada, nunca faltava e sempre tratava todos com o mesmo respeito, independentemente de quem fossem. Ela acreditava que cada pessoa merecia ser tratada com dignidade, uma lição que ela aprendeu com a mãe desde pequena. Suas colegas de trabalho a admiravam, mas também se preocupavam com ela. Sempre diziam que Laura precisava pensar mais em si mesma, sair um pouco, se divertir. Mas ela respondia com aquele sorriso tímido que significava, talvez um dia, embora no fundo soubesse que suas prioridades estavam bem definidas. Laura tinha um coração generoso demais para seu próprio bem. Já havia ajudado colegas com dinheiro emprestado, ficado até mais tarde para cobrir o turno de alguém doente e sempre se oferecia para os turnos mais difíceis. Era como se ela acreditasse que cuidar dos outros era sua missão na vida, esquecendo-se completamente de cuidar de si mesma. Foi numa terça-feira comum de outubro que Pedro apareceu na vida de Laura. Ele entrou no Bela Vista usando um terno sob medida que custava mais do que ela ganhava em 3 meses. Mas havia algo em seus olhos que a fez parar por um momento. Não era arrogância, como ela esperava de alguém claramente rico. Era uma tristeza profunda, quase palpável. Pedro se sentou na mesa do canto, a mesma que Laura sempre reservava mentalmente para os clientes que pareciam precisar de um pouco mais de paz. Ele pediu apenas um café expresso e ficou lá por 2 horas, mexendo no celular sem realmente prestar atenção, como se estivesse fugindo de alguma coisa. Quando Laura se aproximou para perguntar se ele gostaria de mais alguma coisa, Pedro a olhou nos olhos pela primeira vez. Havia uma intensidade naquele olhar que a fez corar involuntariamente. Ele disse apenas obrigado, com uma voz baixa e rouca, mas continuou a fitá-la, como se estivesse tentando decifrar algum mistério.
Na semana seguinte, Pedro voltou. Mesma mesa, mesmo café, mesmo silêncio. Mas desta vez, quando Laura trouxe a conta, ele perguntou qual era o nome dela. Laura, ela respondeu timidamente. Ele repetiu o nome devagar, como se estivesse guardando na memória, e disse: é um nome bonito para uma pessoa especial. Laura sentiu o coração acelerar, mas imediatamente se repreendeu. Conhecia homens como ele, ricos, acostumados a conseguir o que queriam, provavelmente casados ou com namoradas que correspondiam ao padrão social dele. Ela agradeceu educadamente e se afastou, mas não conseguiu tirar aqueles olhos da cabeça durante o resto do dia. Pedro começou a frequentar o restaurante quase todos os dias. Sempre educado, sempre respeitoso, mas Laura percebia que ele a observava trabalhar. Não era um olhar invasivo ou desrespeitoso, mas sim uma admiração genuína pela forma como ela tratava cada cliente, como se importava com cada detalhe do seu trabalho. Depois de um mês, Pedro finalmente a convidou para jantar. Laura quase deixou cair a bandeja que carregava. Ela olhou para ele, viu a expectativa nos olhos dele e sentiu o coração disparar novamente. Mas sua mente racional falou mais alto. Obrigado, mas não posso, ela disse forçando um sorriso profissional. Pedro ficou em silêncio por alguns segundos, depois assentiu com a cabeça e disse: eu entendo. Mas Laura viu a decepção em seus olhos e se sentiu mal pelo resto do dia. Aquela noite, ela ficou acordada pensando se havia feito a coisa certa. A segunda tentativa veio 2 semanas depois. Pedro trouxe uma rosa vermelha e a colocou discretamente na mesa quando Laura trouxe o café. Só um café comigo, em qualquer lugar que você escolher. Laura olhou para a rosa, sentiu o perfume delicado e por um momento quase disse sim, mas novamente recusou, devolvendo a flor educadamente. Pedro não desistiu. Na terceira vez, ele trouxe um livro de poesias. Vi você lendo na pausa do almoço, ele explicou. Pensei que você poderia gostar. Laura ficou tocada pela atenção ao detalhe, mas manteve sua posição. Eu não posso aceitar, ela disse embora sua voz tremesse um pouco. A quarta tentativa foi diferente. Pedro não trouxe presentes nem fez convites. Ele simplesmente disse: Laura, eu gostaria muito de conhecer você melhor. Não precisa ser nada formal, podemos apenas conversar. Havia uma vulnerabilidade na voz dele que ela nunca tinha ouvido antes. Mas Laura já havia construído suas defesas muito bem. Na quinta vez, Pedro estava visivelmente nervoso. Ele mexia nas mãos enquanto falava. Eu sei que você não me conhece bem, mas eu gostaria de uma chance. Uma única chance de mostrar que sou diferente do que você pode estar pensando. Laura sentiu o coração apertar, mas balançou a cabeça mais uma vez. Depois da quinta rejeição, Pedro parou de frequentar o restaurante. Laura notou sua ausência imediatamente. Ela se pegou olhando para a mesa do canto, esperando vê-lo aparecer. Suas colegas perguntavam sobre o cliente elegante que costumava vir e Laura fingia não se importar. Mas a verdade é que sentia um vazio estranho. Durante 2 semanas, Laura se perguntou se havia sido muito dura com Pedro. Ela repassava na mente cada conversa, cada olhar, cada tentativa dele de se aproximar. Havia sido sempre respeitoso, nunca insistente de forma inconveniente. Talvez ela tivesse julgado mal suas intenções. Mas Laura também sabia que protegia seu coração por uma boa razão. Homens como Pedro viviam em um mundo completamente diferente do dele. O que poderia querer com uma garçonete que mal terminou o ensino médio? Provavelmente era apenas uma fantasia passageira, um capricho de rico entediado. A ausência de Pedro durou exatamente 17 dias. Laura contou, embora tentasse convencer a si mesma de que não se importava. Quando ele finalmente apareceu novamente, não foi no restaurante. Foi na porta da casa dela, numa manhã de sábado, segurando uma pequena cesta de café da manhã. Como você descobriu onde eu moro? Laura perguntou, surpresa e um pouco assustada. Pedro explicou que havia perguntado discretamente para o dono do restaurante, garantindo que suas intenções eram honestas. Eu preciso te contar quem eu realmente sou, ele disse. E havia uma seriedade em sua voz que fez Laura convidá-lo para entrar. Sentados na pequena sala da casa simples de Laura, Pedro contou sua história. Ele era Pedro Almeida.
herdeiro de uma das maiores construtoras do país. Aos 32 anos havia assumido a empresa após a morte do pai, mas descobriu que o mundo dos negócios era muito mais solitário do que imaginava. Ele estava passando por um divórcio complicado, de um casamento que havia sido mais um acordo entre famílias do que uma união por amor. Quando te vi naquele restaurante, Pedro continuou, foi a primeira vez em anos que senti que existia algo genuíno no mundo. A forma como você trata as pessoas, como se importa com cada detalhe, como sorri mesmo quando está cansada, isso me tocou de uma forma que eu não conseguia explicar. Laura ouviu tudo em silêncio, sentindo uma mistura de emoções que não sabia nomear. Havia compaixão pela solidão dele, mas também medo de estar se envolvendo em algo muito maior do que podia controlar. Pedro, ela disse calmamente, nossos mundos são muito diferentes. Você não me conhece de verdade. Pedro se inclinou para a frente, seus olhos fixos nos dela. Então me deixe conhecer você de verdade. Me deixe mostrar que o dinheiro não define quem eu sou. Ele contou como havia crescido numa família onde os sentimentos eram secundários aos negócios, como havia se casado com uma mulher que só se interessava por sua conta bancária, como havia perdido a capacidade de confiar nas pessoas. Mas quando eu te vejo, ele continuou, vejo alguém que trabalha com dignidade, que cuida da família, que trata um mendigo com o mesmo respeito que trata um executivo. Isso é mais valioso do que qualquer fortuna. Laura sentiu os olhos marejarem, mas manteve sua compostura. Naquele sábado, Pedro conheceu a mãe de Laura, Dona Marta, que estava tendo um dia difícil com as dores da artrite. Sem que ninguém pedisse, Pedro ajudou a levá-la para o médico, pagou as consultas e os medicamentos e ficou na sala de espera como se fosse da família. Laura ficou tocada, mas também desconfiada de suas motivações. "Por que você está fazendo isso?" ela perguntou quando voltaram para casa. Pedro respondeu, "Porque quando você ama alguém, você ama tudo que é importante para essa pessoa." Foi a primeira vez que ele usou a palavra amor, e Laura sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Durante as semanas seguintes, Pedro começou a fazer parte da rotina de Laura de forma sutil. Ele aparecia no restaurante, mas não mais como cliente. Trazia medicamentos para a Dona Marta, ajudava o irmão de Laura com materiais escolares e sempre perguntava se havia algo que pudesse fazer para ajudar. Laura se via dividida entre a gratidão e o medo. Ela via a bondade genuína de Pedro, mas também sabia que aceitar sua ajuda significava abrir uma porta que talvez não conseguisse fechar. Suas colegas de trabalho a incentivavam a dar uma chance para ele, mas Laura tinha medo de se machucar. Uma noite, depois de um dia particularmente difícil no restaurante, Laura encontrou Pedro esperando na porta de casa, com uma expressão preocupada. "Aconteceu alguma coisa?" ele perguntou, notando seu cansaço. Laura não conseguiu segurar as lágrimas e contou sobre o cliente que havia sido grosseiro, sobre a conta de luz em atraso, sobre o medo constante de não conseguir cuidar de tudo. Pedro a abraçou e, pela primeira vez em anos, Laura se permitiu ser vulnerável nos braços dele. Ela chorou todas as lágrimas que havia guardado, toda a pressão que carregava sozinha. Pedro não disse nada, apenas a segurou, e Laura sentiu uma paz que não experimentava há muito tempo. "Deixe-me ajudar você, Preto", ele sussurrou. "Não como alguém que tem dinheiro, mas como alguém que se importa com você." Laura se afastou, limpou as lágrimas e olhou nos olhos dele. Via sinceridade, mas também via diferença entre os mundos deles. "Pedro", ela disse calmamente, "nossos mundos são muito diferentes. Você não me conhece de verdade." Pedro se inclinou para a frente, seus olhos fixos nos dela. "Então me deixe me conhecer de verdade. Me deixe mostrar que o dinheiro não define quem eu sou." Ele contou como havia crescido numa família onde os sentimentos eram secundários aos negócios, como havia se casado com uma mulher que só se interessava por sua conta bancária, como havia perdido a capacidade de confiar nas pessoas. "Mas quando eu te vejo", ele continuou, "vejo alguém que trabalha com dignidade, que cuida da família, que trata um mendigo com o mesmo respeito que trata um executivo. Isso é mais valioso do que qualquer fortuna." Laura sentiu os olhos marejarem, mas manteve sua compostura. Mas mesmo dizendo essas palavras, Laura sentiu o coração se partindo. Ela havia começado a se acostumar com a presença de Pedro, com a forma como ele a fazia rir, com a segurança que sentia quando ele estava por perto. Admitir isso para si mesma era aterrorizante. A sexta tentativa de Pedro foi completamente diferente de todas as anteriores.
Numa manhã de segunda-feira, Laura chegou ao trabalho e encontrou uma multidão reunida em frente ao Bela Vista. Seu coração disparou pensando que algo ruim havia acontecido, mas quando se aproximou, viu algo que a deixou sem palavras. Pedro estava ali, mas não como um executivo elegante que ela conhecia. Ele vestia um uniforme simples de garçom e tinha uma placa nas mãos que dizia: "Procura-se uma professora de como ser um bom garçom." O dono do restaurante, seu Antônio, estava ao lado dele, sorrindo, e explicou para Laura que Pedro havia comprado uma pequena participação no restaurante. Não para mudar nada, Pedro se apressou em esclarecer quando viu a expressão de Laura, mas para aprender. "Eu quero entender seu mundo, Laura. Quero provar que posso fazer parte dele." Laura ficou chocada. Ela nunca imaginou que ele chegasse a esse ponto. Pedro passou toda aquela semana trabalhando como garçom trainee. Laura assistiu, dividida entre a admiração e a preocupação, enquanto ele lutava para equilibrar pratos, decorar pedidos e lidar com clientes impacientes. Ele queimou as mãos na máquina de café, derrubou uma bandeja inteira de comida e foi repreendido por clientes que não gostaram do serviço lento. Mas Pedro não desistiu. Ele chegava cedo, ficava até tarde e perguntava para Laura dicas de como melhorar. "Por que você está fazendo isso consigo mesmo?" ela perguntou numa tarde, depois de vê-lo sendo humilhado por um cliente particularmente grosseiro. Pedro respondeu: "Porque eu preciso que você veja que eu não sou só um homem rico brincando com suas emoções." Durante essa semana, Laura começou a ver Pedro sob uma nova luz. Ela via como ele tratava os colegas com respeito, como se esforçava genuinamente para aprender, como não usava sua posição financeira para se beneficiar. Quando outros garçons cometiam erros, Pedro os cobria discretamente. Quando uma cliente idosa não tinha dinheiro suficiente para pagar a conta, ele pagou, sem alarde. Mas foi na sexta-feira daquela semana que aconteceu a verdadeira revelação. Pedro estava atendendo uma mesa quando um homem bem vestido entrou no restaurante. Laura imediatamente percebeu que ele conhecia Pedro, pela forma como seus olhos se arregalaram. O homem se aproximou da mesa onde Pedro estava anotando um pedido. "Pedro Almeida, o que diabos você está fazendo aqui vestido assim?" O homem disse alto o suficiente para todo o restaurante ouvir. Laura sentiu o sangue gelar. Pedro se levantou, lentamente, e ela viu a tensão nos seus ombros. "Trabalhando, Roberto." Pedro respondeu calmamente. Roberto era claramente do mesmo círculo social de Pedro. Ele olhou ao redor do restaurante com desdém e disse: "Você enlouqueceu? Sua ex-esposa está espalhando que você teve um colapso nervoso e agora vejo que ela pode estar certa. Que brincadeira é essa?" Laura viu Pedro cerrar os punhos. "Não é brincadeira." Pedro respondeu: "Estou tentando aprender algo que deveria ter aprendido há muito tempo." Roberto riu com escárnio. "Aprender o quê? A ser um perdedor?" "Pedro, você é herdeiro de uma fortuna de bilhões. Que sentido faz isso?" Laura sentiu todos os olhos do restaurante se voltarem para Pedro e depois para ela. Naquele momento, a realidade bateu com força total. Pedro não era apenas um homem rico, ele era imensamente rico, bilhões, não milhões. Laura sentiu o mundo girar ao seu redor. Toda aquela semana, ela havia começado a acreditar que talvez eles pudessem encontrar um meio-termo, que talvez não fossem tão diferentes assim. Pedro olhou para Laura através do restaurante e ela viu em seus olhos o medo de ter perdido qualquer chance que ainda pudesse ter. Ele se aproximou dela, ignorando Roberto e todos os outros olhares curiosos. "Laura, posso explicar?" Ele disse baixinho. Mas Laura já estava tirando o avental. Ela não conseguia processar toda aquela informação. Pedro não era apenas um homem rico tentando conquistá-la. Ele era uma das pessoas mais ricas do país, brincando de ser garçom. "Eu preciso ir para casa," ela murmurou pegando a bolsa. "Laura, por favor." Pedro seguiu ela até a porta. "Não deixe que isso mude o que aconteceu entre nós esta semana. Você viu quem eu realmente sou quando estou com você." Mas Laura balançou a cabeça. "Eu vi quem você estava fingindo ser. Há uma diferença." Naquela noite, Laura não conseguiu dormir. Ela repassava cada momento da semana, cada conversa, cada olhar. Pedro havia sido genuíno em seus esforços ou tudo não passava de uma encenação elaborada? Ela se sentia como uma idiota por ter começado a acreditar que eles poderiam ter algo real.
Sua mãe, Dona Marta, tentou consolá-la. Filha, ela disse, às vezes julgamos as pessoas pela aparência ou pelo que elas têm, mas o que importa é o coração. Laura respondeu, mas mãe, ele me enganou. Ele não me contou quem ele realmente era. Ele contou sim. Ele disse que era dono de uma construtora. Você é que assumiu que sabia o tamanho da empresa. E outra coisa, eu vi como ele te olha. Não é olhar de alguém que está brincando. Laura quis acreditar nas palavras da mãe, mas seu coração estava ferido demais. Durante 3 dias, Pedro tentou falar com Laura. Ele mandou flores, cartas, apareceu na porta de casa, mas ela se recusava a vê-lo. Sentia-se humilhada, como se toda a cidade soubesse que a garçonete pobre se iludiu com o bilionário. Cada vez que saía de casa, imaginava que as pessoas estavam comentando sobre ela. Foi então que Pedro tomou a decisão mais radical de todas. Ele renunciou ao cargo de presidente da empresa, transferiu a maior parte de sua fortuna para uma fundação de caridade e ficou apenas com o suficiente para viver uma vida simples. Quando a notícia saiu nos jornais, Laura não conseguia acreditar no que estava lendo. Laura estava em casa lendo a notícia no jornal pela 3ª vez quando bateram na porta. Era Pedro, mas um Pedro diferente. Ele estava mais magro, usando roupas simples e tinha uma expressão de quem havia tomado a decisão mais importante de sua vida. Nas mãos, carregava apenas uma rosa branca e uma carta. Eu não vim aqui para te pedir perdão, ele disse quando Laura abriu a porta. Vim para te pedir uma chance de começar do zero, sem mentiras, sem segredos, sem diferenças sociais. Apenas Pedro e Laura. Laura olhou para ele, buscando sinais de que aquilo era mais uma encenação, mas viu apenas sinceridade em seus olhos. Pedro, ela disse, você não precisava fazer isso. Abrir mão de tudo isso por minha causa? Ele a interrompeu. Eu não fiz por você, fiz por mim. Você me mostrou que eu estava vivendo uma vida vazia. Todo aquele dinheiro, todo aquele poder, e eu era profundamente infeliz. Quando te conheci, entendi o que realmente importa. Laura convidou Pedro para entrar e eles se sentaram na mesma sala onde ele havia contado sua história pela primeira vez. Mas agora tudo era diferente. Ele contou sobre como havia passado os últimos dias, decidindo o que realmente queria da vida, como havia percebido que a riqueza o havia isolado das experiências mais genuínas. Eu tenho uma pequena poupança, Pedro explicou, suficiente para alugar um apartamento simples e procurar um trabalho de verdade. Não como garçom, porque agora sei que não tenho jeito, ele disse pela primeira vez sorrindo. Mas posso aprender outras coisas. Posso construir uma vida baseada no que eu faço, não no que eu herdei. Laura sentiu o coração acelerar, mas ainda tinha medo. E se você se arrepender? E se um dia você sentir falta de tudo que deixou para trás? Pedro pegou as mãos dela. Laura, nos últimos meses com você, eu fui mais feliz do que em todos os anos anteriores da minha vida. Isso não tem preço. Mas por que eu? Laura perguntou, finalmente se permitindo ser vulnerável. Porque você se apaixonou por mim. Pedro sorriu. Porque você me viu. Não meu dinheiro, não minha posição, mas quem eu realmente era por baixo de tudo isso. Você me tratou como um ser humano e não como um símbolo de status. Pedro abriu a carta que havia trazido. Era uma proposta de trabalho para Laura como gerente de um pequeno café que ele pretendia abrir com suas economias. Não é caridade, ele se apressou em explicar. É uma sociedade. Eu tenho um pouco de dinheiro, você tem toda a experiência e o talento, podemos construir algo nosso. Laura leu a proposta e viu que era séria e bem pensada. Pedro realmente havia planejado uma nova vida para si mesmo. Uma vida onde eles poderiam ser iguais, onde poderiam construir algo juntos. Você realmente fez isso, ela murmurou, ainda não acreditando completamente. Fias, Pedro confirmou, e agora estou aqui não como um milionário pedindo para que você faça parte do meu mundo, mas como um homem comum pedindo para que construamos um mundo nosso. Laura sentiu as lágrimas começarem a cair, mas desta vez eram lágrimas de esperança. Dona Marta, que havia estado ouvindo da cozinha, apareceu na sala. Filha, ela disse, às vezes o amor aparece de formas que não esperamos, mas quando é verdadeiro a gente sente no coração. Ela olhou para Pedro. Você realmente ama minha filha? Pedro respondeu sem hesitar, mais do que a minha própria vida. Laura olhou para Pedro, viu a sinceridade em seus olhos, sentiu a genuinidade em suas palavras.
Ela pensou em todos os meses de resistência, em todas as vezes que havia dito não, em todo o medo que havia carregado, e percebeu que estava cansada de ter medo. Está bem, ela disse finalmente. Vamos tentar. Pedro sorriu de uma forma que ela nunca havia visto antes, um sorriso de pura alegria e alívio. Ele puxou-a para um abraço e Laura sentiu que finalmente estava em casa. 3 meses depois, Laura e Pedro abriram o Recomeço, um pequeno café no bairro onde ela morava. Laura era a gerente e Pedro aprendeu a fazer os melhores cappuccinos da região. Eles trabalhavam lado a lado, construindo não apenas um negócio, mas uma vida baseada em respeito mútuo e amor verdadeiro. O dinheiro que Pedro havia guardado era suficiente para viverem confortavelmente, mas não luxuosamente. Eles alugaram uma pequena casa perto da mãe de Laura, adotaram um cachorro e descobriram que a felicidade não tinha nada a ver com o tamanho da conta bancária. Laura voltou a estudar, cursando psicologia à noite com o apoio de Pedro. Ele também começou a estudar, fazendo um curso de administração de pequenos negócios. Eles descobriram que aprender juntos os aproximava ainda mais. No primeiro aniversário do café, Pedro pediu Laura em casamento, não com um anel de diamante, mas com uma aliança simples que ele mesmo havia escolhido. A proposta foi feita no meio do café, na frente de todos os clientes que se tornaram parte da família que eles construíram. Laura disse sim sem hesitar. Ela havia aprendido que o amor verdadeiro não é sobre posição social ou dinheiro, mas sobre encontrar alguém que te vê pelo que você realmente é e escolhe ficar ao seu lado para construir algo maior do que vocês dois sozinhos. O casamento foi simples, na igreja do bairro, com a presença da família e dos amigos do café. Pedro havia provado que estava disposto a abrir mão de tudo por amor. E Laura havia aprendido que às vezes vale a pena arriscar o coração quando encontramos alguém que realmente nos valoriza. E você me conte de onde está ouvindo essa história. Já aproveita e se inscreve no canal para não perder nenhuma história de tirar o fôlego, hein? 5 anos depois, Laura acordou com o cheiro de café fresco vindo da cozinha. Aos 31 anos, ela havia se tornado uma mulher ainda mais radiante, com a confiança de quem havia encontrado seu lugar no mundo. Ao lado dela na cama, Pedro dormia tranquilamente, com algumas rugas de expressão que só apareciam quando ele sorria, e ele sorria muito ultimamente. O Recomeço havia se tornado mais do que um café. Era um ponto de encontro da comunidade. Laura havia se formado em psicologia e atendia pessoas da vizinhança 3 vezes por semana numa sala nos fundos do estabelecimento. Pedro havia descoberto um talento natural para trabalhar com jovens em situação de risco e organizava oficinas de empreendedorismo todas as sextas-feiras. Dona Marta agora morava com eles na casa que compraram juntos. Sim, compraram, porque o café havia prosperado além de suas expectativas. Não eram ricos como Pedro havia sido antes, mas tinham algo muito mais valioso, uma riqueza construída juntos, baseada em amor, trabalho e propósito. Naquela manhã especial, Laura tinha uma surpresa para Pedro. Ela havia guardado o segredo por 2 semanas esperando o momento certo. Enquanto ele preparava o café da manhã, uma tradição que mantinham há 5 anos, ela desceu as escadas segurando um pequeno embrulho. «Pedro», ela disse tentando conter a emoção na voz, «lembra quando você disse que queria construir uma família comigo?» Pedro parou de mexer os ovos na frigideira e se voltou vendo o brilho especial nos olhos de Laura que ele havia aprendido a reconhecer. Pedro, ele sussurrou, o coração já acelerando. Ela entregou o embrulho para ele e quando Pedro abriu, encontrou um pequeno sapatinho de bebê com um cartão que dizia: «Papai, mal posso esperar para te conhecer». Pedro deixou cair a colher que estava segurando e puxou Laura para um abraço tão apertado que ela riu entre as lágrimas. «Sério?» ele perguntou, afastando-se o suficiente para olhar em seus olhos. Laura assentiu e Pedro a ergueu no ar, girando pela cozinha enquanto ambos riam e choravam ao mesmo tempo. Meses depois, quando Laura segurava nos braços a pequena Sofia, nome escolhido porque significava sabedoria, ela refletiu sobre a jornada que a havia levado até ali. 5 rejeições que quase impediram a maior felicidade de sua vida. Pedro, segurando a filha com o cuidado de quem havia aprendido que as coisas mais preciosas são também as mais frágeis, olhou para Laura. «Você sabe qual foi meu maior medo?» Ele disse baixinho para não acordar Sofia. «Era que você nunca conseguisse me ver além do dinheiro que eu tinha». Laura sorriu. «E você sabe qual era o meu?»
era que você nunca conseguisse me ver além da pobreza que eu tinha. Mas no final, Laura continuou acariciando o rostinho da filha. Nós descobrimos que não se tratava de dinheiro nem de pobreza. Tratava-se de duas pessoas dispostas a construir algo tranquilo juntas. Pedro beijou a testa de Laura. Obrigado por me dar 6 chances. Ele murmurou. Obrigado por não desistir de nós. Hoje o Café Recomeço é conhecido em toda a cidade, não apenas pelo melhor cappuccino, mas pelas histórias de amor que testemunhou. Casais se conhecem ali, noivos fazem pedidos de casamento nas mesinhas do jardim que Pedro plantou e Laura ainda atende como psicóloga, ajudando outras pessoas a encontrarem coragem para amar. A fortuna que Pedro havia deixado para trás, ele nunca sentiu falta. A fundação que criou com o dinheiro construiu escolas, hospitais e centros comunitários. Às vezes ele recebia relatórios sobre o impacto positivo que suas antigas riquezas estavam causando e sentia uma satisfação que nunca havia experimentado quando o dinheiro estava em suas mãos. Laura, por sua vez, descobriu que sua verdadeira riqueza sempre havia estado em sua capacidade de amar e cuidar das pessoas. Como psicóloga, ela ajudava outros a encontrarem o mesmo equilíbrio que havia encontrado, a coragem de ser vulnerável sem perder a força, a sabedoria de confiar sem ser ingênua. E toda noite, quando fechavam o café e voltavam para casa, onde Dona Marta os esperava com Sofia no colo, Laura e Pedro se lembravam que às vezes as melhores coisas da vida vêm disfarçadas de impossibilidades. O amor verdadeiro não é sobre não ter problemas, mas sobre encontrar alguém com quem vale a pena enfrentar todos os problemas. E às vezes, só umas vezes, quando estamos prontos para amar de verdade, o universo conspira para nos dar exatamente o que precisamos, mesmo que achemos que não merecemos. O amor não é sobre encontrar a pessoa perfeita, mas sobre ver uma pessoa imperfeita de forma perfeita e escolher construir algo lindo juntos. Essa história nos lembra que o verdadeiro amor transcende barreiras sociais, econômicas e até mesmo os nossos próprios medos. Laura e Pedro nos ensinam que às vezes precisamos ser